O Brasil tem hoje cerca de 640 mil médicos e a expectativa é de que chegue a 1 milhão até o ano de 2030. Se formam de 45 a 50 mil médicos por ano. Um ambiente cada vez mais concorrido. E isso tem levado muitos médicos a buscarem o empreendedorismo. Esse é o tema de hoje do Primecast, o podcast do Prime Club Internacional, um ecossistema de empresários que conecta empresários visando o desenvolvimento de negócios. Eu sou João Edivar, sou jornalista, atuei por cerca de 30 anos no Sistema Globo de Jornalismo e hoje sou empresário dos setores de comunicação, marketing e tecnologia. E aqui comigo, Márcio Bastos. Eu sou o Márcio Bastos, cofundador do Prime Club e fundador do Clickify, com experiência vasta em empreendedorismo entre Europa e Estados Unidos. E para esse tema de hoje, empreendedorismo médico, nós recebemos aqui a doutora Daniele Dutra, né, uma grande empreendedora que vem nos falar um pouquinho sobre essa questão. Sim, agradeço demais o convite, né? Uma honra estar aqui conversando com vocês. E bora falar um pouquinho de empreendedorismo e medicina, que às vezes as pessoas acham que são coisas diferentes e, na verdade, não são. Nós é que agradecemos, né, Márcio? Então, doutora, no curso da carreira médica, quando que houve essa virada de chave da necessidade de empreender na medicina? Durante a graduação, assim, interessante que a faculdade, ela nos ensina diversas coisas, né? Nos ensinam a cuidar de vidas, a relacionamentos, a entender a importância de se manter atualizado, te dar rotina, você tem um planejamento, mas a faculdade não te ensina a contratar, né? Não te ensina a olhar os números, não te ensina a empreender em si, não. Ela ensina alguns princípios básicos sobre algumas coisas que a gente usa no empreendedorismo, né? Na empresa você precisa de um planejamento, de uma organização, mas a faculdade de forma alguma nos ensina isso. Inclusive é uma das questões, a gente fala, né, um meme dentro da medicina, é que o médico sabe ganhar dinheiro, que hoje tem entre aspas isso, mas que o médico sabe ganhar dinheiro, mas não sabe o que fazer com o dinheiro, porque na verdade a faculdade de medicina, ela não te ensina a investir, a fazer o dinheiro girar, a construir algo que trabalhe por você, mesmo que você não esteja presente. Porque a medicina é uma profissão maravilhosa, agradeço a Deus todos os dias por esse dom, por ter me guiado nesse caminho, mas a medicina ainda é um pouco injusta, no sentido de que a gente não tem férias, não tem 13º, a gente não pode adoecer, você não pode se afastar em momento nenhum, porque a gente não tem um plano de carreira. Se você não se prepara para isso, você fica refém de trabalhar o tempo inteiro. Sábado, domingo, feriado. Com certeza. E uma das coisas que me chamou muita atenção, quando você pensar na virada de chave, durante a graduação, porque eu falo que eu tive algumas viradas de chave. Hoje tenho uma empresa há 11 anos, mas a primeira virada de chave foi ainda durante a faculdade, quando eu me deparava com professores e outros médicos muito bons naquilo que faziam, mas já com uma idade maior, mais avançada, e ainda com plantões noturnos, com plantões no finais de semana, eventos da família em que esses colegas não podiam estar presentes. E durante a graduação, quando eu me deparei com esses colegas, eu sabia que eu teria que fazer algo diferente, porque, na verdade, eu acredito mesmo que a medicina é um dom que Deus nos escolhe para poder ser instrumentos dele aqui na Terra, levando bem para as pessoas. Mas se a gente não pensa em algo a mais para funcionar, além de ser um bom médico, de cuidar do outro, o nosso caminho comum é dar plantão durante a noite, final de semana. Então, a minha virada de chave foi ver colegas médicos já com idade mais avançada, ainda dependente de plantão para poder manter a sua família. Então, naquele momento eu vi que eu queria construir algo que fosse um legado, algo que durasse, que perpetuasse, que funcionasse com ou sem a minha presença. Tá certo. A gente não falou, né? A doutora é dona da clínica Olhar de Mãe, né? É pediatra, Sim. né? E essa questão de decidir montar uma clínica, também veio primeiro a história da pediatria, né? A senhora até contava pra gente aqui um pouco antes. E quando decidiu ser pediatra, e daí para partir para uma clínica, a montagem de uma clínica. Quer completar, Márcio? Não, pode continuar. A pediatria, ela veio para mim, vocês vão ver que eu acredito muito que Deus vai falando com a gente nas entrelinhas. A pediatria, ela veio para mim usando talvez a doença da minha mãe. A minha mãe teve um câncer gástrico e no dia que eu tive a notícia de que a mãe
minha mãe estava com câncer, eu decidi fazer residência de pediatria, porque eu queria voltar e morar com ela nesse período, para que eu pudesse cuidar dela durante o período de adoecimento. E eu falo que talvez Deus tenha usado isso. Eu sempre gostei de criança, sempre, desde pequena, eu sempre gostei de criança, mas eu não sabia necessariamente que eu ia trilhar no caminho da pediatria. Quando eu me formei, eu fui trabalhar numa cidade pequena, e aí eu decidi, então, que eu ia fazer pediatria para estar do lado dela. E foi um período, assim, muito desafiador, né? Não sei se a palavra exata é desafiador, mas talvez um período de muito aprendizado. Acho que aprendizado melhor do que desafiador. Desafiador é algo que te coloca em risco real, mas foi muito. Aprendi muito na residência, em todos os aspectos, porque enquanto eu aprendia a cuidar de criança, a me relacionar com a dor, e é uma dor, assim, quando você lida com pediatria, é uma dor muito, muito real, porque nós que somos pais, eu que sou mãe, sei que nada te machuca mais do que a dor do filho, né? E eu estava lidando com aquilo ali o tempo inteiro, então eu estava aprendendo a lidar com as crianças, mas ao mesmo tempo eu também eu quis, me propus, né? A cuidar da minha mãe, levar nas consultas, acompanhar a radioterapia, químio, as cirurgias. Eu tinha um bebê pequeno, meu filho estava pequenininho nessa época, então eram plantões, período para estudar, período para apresentar os trabalhos da residência, acompanhar minha mãe. Então foi um período assim, bem de muita pressão. E eu achei que eu aprendi muito nesse período, por quê? Porque a gente ouve as pessoas falando que não tem tempo de fazer as coisas, que não empreende porque não tem tempo, ou que a empresa não dá certo porque falta tempo, ou porque não consegue fazer aquilo ou outro. Tempo, na verdade, é uma questão de prioridade, é aonde você quer chegar, né? O propósito que você define. Então, eu falei que a residência me ensinou muito, inclusive, a pensar em empreender, porque eu vi que eu estava decidida a formar e ser uma boa residente. Eu lembro que eu falava muito isso. As pessoas às vezes falavam da correria que estava, que eu ia de madrugada para poder dar conta, para sair, para levar minha mãe, mas que apesar disso eu não deixava de estudar, de fazer direitinho, mas é porque eu sabia que eu queria se formar tendo um mercado para eu trabalhar. Eu queria formar e as pessoas abrirem portas para mim, né? E nessa ideia de abrirem portas, quando eu formei, eu busquei uma pediatra de referência na cidade, porque eu pensei assim, vou formar, vou me juntar aos bons, né? E a gente que é empreendedor sabe que a gente sempre fala isso, assim, você tem que estar junto com quem sabe mais que você, né? Porque se você só ensina, você está meio parado. É importante que você esteja junto de pessoas que sabem mais para que você continue crescendo. E eu tinha acabado de me formar e eu busquei essa pediatra para eu poder trabalhar com ela. Mas, para minha surpresa, ela falou que não tinha espaço para mim, porque naquele momento eu não queria concorrência. Então, eu saí de lá, claro, entristecida, né? Resta dúvida. Mas quando eu cheguei em casa, minha mãe bem doentinha, me lembrei que falei com ela, mãe, não foi hoje que eu arrumei o lugar para trabalhar, não, mas vai dar tudo certo ainda. E ela falou comigo, filha, que bom que você foi negada lá. Que bom, porque é um sinal de que é para você ter um espaço seu, porque o seu propósito é muito maior do que atender. Foi sua mentora Foi mesmo. minha mentora de fato. E assim, e ela saiu comigo, nós fomos procurando locais, achei um local lindo, grande, que não cabia no meu orçamento. E aí ela falou: vamos fazer aqui, filha. E ela entrou, viu, aqui pode ser a sala de vacina, aqui pode ser seu consultório, uma área de brinquedo. E aí, claro, na hora que eu fazer conta, eu falei, mas a renda da residência não paga a construção da empresa. Mas aí foi muito bom porque eu volto a dizer que o empreendedor é assim, né? Ela é empreendedora A minha na mãe, na área verdade, médica? ela era artista plástica. Ela falava que ela se realizava no sucesso nosso, né? Ela era uma artista plástica de muito sucesso, mas ela não era empreendedora, não tinha uma empresa, né? E nós fizemos conta de quantos plantões eu tinha que fazer para pagar cada etapa da clínica, né? Então, a parte de pintura, eram quantos plantões para eu conseguir pagar? A parte de marcenaria, eram quantos plantões que dariam certo? E assim a clínica foi sendo construída, etapa por etapa. E eu falo que, assim, na hora que a clínica ficou pronta, ela foi chamada para ficar ao lado do pai. No mesmo mês em que a clínica ficou pronta, ela foi embora. Mas tenho certeza de que acompanha e abençoa todos os dias. E como foi importante, né, ter alguém que confia em você e que acredita naquilo que você faz. Então, por isso que eu falo que o empreendedor está na veia, né? Porque em nenhum momento eu pensei em desistir. Na verdade, eu sabia que aquilo que a gente ia construir era maior do que a ideia de só consultar, né?
Uhum. Então, é interessante a sua história. Agora, eu queria que você dissesse para a gente qual é o maior erro que o médico comete ao empreender. Assim, vou empreender, já de cara já faz algum erro, já está despreparado para alguma coisa. Eu penso que o maior erro do médico ao empreender é achar que só ser um bom médico vai dar certo, né? É o empreender achando que o empreender é ser um bom médico. Bom médico é a base. Se você se propõe a ser médico, o mínimo que você tem que fazer é ser bom tecnicamente, né? Uhum. Eu acho que o maior erro é esse. As pessoas acham assim, eu sou bom no que eu faço, vai dar certo minha empresa, né? E na verdade, para uma empresa dar certo, é muito além disso. Você tem que saber liderar, né? Você tem que ser um bom líder, você tem que saber se relacionar com as pessoas, você tem que saber identificar os números, você tem que fazer planejamento estratégico, olhar a margem, saber a diferença de faturamento, de lucro, de margem, saber precificar. Uma grande dificuldade, muitas vezes, do médico é saber precificar. É, então, eu acho que o maior erro é esse, é você achar que ser médico é bom. É suficiente, né? Na verdade, ser médico, É. só ser médico é suficiente. E uma coisa que eu acho também que é um erro, é porque para você ser médico, você estuda um tempão, né? Você faz a faculdade, depois você se especializa e subespecializa, e acha que para você empreender, você abre a porta da empresa e amanhã é sucesso, né? Então, por que que para eu ser uma boa médica, eu tive que estudar, me mantenho estudando, vou no congresso, participo das atualizações, faço parte da sociedade, da classe, né? Uhum. A gente lê artigo, escreve artigo, e por que para eu empreender eu também não tenho que me qualificar? Então, eu acho que está aí um grande erro. A gente estuda medicina, mas esquece de estudar a parte empreendedora. E eu, com certeza, né, fui mais uma que começou achando que só ser uma boa médica era suficiente, mas a empresa nos ensina, né? Então, em algum momento da empresa, eu também tive uma outra virada em que eu voltei a entender que era necessário ser gestora e não ser só médica. E assim como a gente estuda para medicina, a gente também tem que estudar para gestão. Então, a partir daí, eu passei a estudar um pouco de gestão no início, um pouco meio que revoltada. Falei, gente, mas a gente já paga contabilidade, eu não tenho que saber de contabilidade. Tem sim, se você é dono de sua empresa, você é quem guia, né? Então, você tem que saber sobre forma de regime tributário, né? Você tem que saber sobre direitos do paciente, direitos, como você se respaldar. Então, eu passei a estudar gestão financeira, gestão de empresa, tanto é que agora, inclusive, depois, minha empresa está aí com 11 anos, estou aí fazendo uma universidade de negócios em São Paulo, Alphaville, porque a gente continua tendo que aprender em todas as áreas. Eu continuo tendo que me atualizar em medicina, eu continuo tendo que ser melhor naquilo que eu faço, eu também continuo precisando melhorar na parte de gestão. Então, ao meu ver, está aí o erro, é achar que você não tem que estudar gestão, né? Que toda empresa dá certo. E tanto é verdade que tem dado de que, se eu vou saber o dado exato, mas que em 5 anos, 50% das empresas fecham. E que em 10 anos, 80% das empresas fecham. É um número muito significativo, né? Se a gente for ver 80% das empresas fecharem, é muito investimento, muito custo, Muito muito tempo. tempo para você simplesmente fechar, né? Então, por quê? Porque as pessoas não estudam gestão, né? E eu acho que tá aí, fica uma boa orientação, é que se a gente resolve empreender, a gente tem que empreender ao lado de pessoas que já fizeram, para que a gente não faça o mesmo erro, né? Que encruzilhadas, doutora, a senhora encontrou ali naquela fase inicial que fez despertar? Que gatilhos foram esses que fizeram despertar? Eu tenho que me preparar para ser empresária. Então, eu tive, especificamente na minha empresa, né, eu tive uma compra de vacina muito grande, fiz uma compra, as famosas promoções, né, e eu falei assim, a promoção, vamos comprar em volume maior, e aí eu comprei um volume muito grande de vacina, e apesar de ter tido um problema que não dependia da minha clínica e que não foi decorrência de algum fato interno da clínica, eu tive um problema no armazenamento dessas vacinas, e aí naquele ponto não tinha comprovação de que tinha nenhum problema nas vacinas, mas existia uma pontinha de risco, né? E eu não poderia, de forma alguma, no início da minha carreira de empresária, com tantas famílias que confiavam no nosso negócio, na nossa forma de cuidar, porque a gente oferece muito mais do que consulta, né? A família o que a gente se propõe é proteção, cuidado e segurança. Então, eu não quero só consultar, eu quero que a pessoa tenha certeza de que quando ela procura a nossa empresa, ela está sendo bem cuidada.
E eu não podia de forma alguma correr esse risco. Então eu desprezei todas as vacinas que eu tinha acabado de comprar, independente delas estarem ou não viáveis. E isso me custou várias coisas. Me custou vender meu carro, me custou vender o carro do meu esposo, a gente reestruturar um esquema de plantão. E naquele ponto eu falei, Seu esposo também é médico? também é médico, foi meu colega de sala, inclusive. E naquele ponto eu falei assim, ó, ou eu fecho ou eu tomo a clínica como empresa de verdade, né? E aí eu começo a pensar como fazer a clínica funcionar, e não só como eu ir lá atender e achar que o fato de eu estar lá atendendo é isso que é meu lucro, porque às vezes você pensa que como eu estou atendendo na minha clínica, o tempo que eu estou lá, que eu não estou pagando o aluguel de onde eu estou trabalhando, isso é um lucro, claro que não, mas essa minha descida lá, assim, ter perdido praticamente tudo que a gente tinha começado, não, praticamente eu perdi tudo que a gente tinha Isso com quanto tempo de clínica? com 3 anos de clínica. E aí, foi a essa hora eu realmente virei. E aí eu comecei a estudar gestão, fui analisar custo efetivo e fui fazer análise de faturamento e ver quanto que era percentual de lucro, qual era a margem, como que eu calculava preço de produto, quanto que deveria ser a margem para novos profissionais que trabalhavam lá e como fazer para expandir, forma de crescimento e gestão interna, treinamento de equipe, treinamento de pessoas. Foi naquele ponto, porque eu falei, agora eu vou fazer essa clínica e ir lá para cima. Muitas pessoas acham que empreender transforma a medicina num negócio frio. Como que você acha? Qual que é a dica para poder manter o atendimento humanizado, né? Sim, e eu discordo plenamente. Eu não acho que você ser médico, você não pode empreender, né, de forma alguma. Porque gestão, na verdade, não é você pensar só em dinheiro, não. Gestão é você olhar melhor, né? É você saber organizar todo aquele seu trabalho. E, por exemplo, como que eu falo de não deixar isso menos humanizado? Para trabalhar na clínica, a gente não olha só currículo, além do currículo da pessoa ser um bom profissional, porque a gente só quer pessoas boas, tem toda uma cultura que a gente coloca lá dentro, né? Então, assim, o objetivo central é acolher, é proteger, é deixar um legado, é onde você gostaria que seus filhos fossem atendidos, é você atender desde a recepção, telefone, pós-venda, é você atender como você gostaria de ser atendido e Com atenção aos detalhes também, né? com atenção aos detalhes, e isso não tira de forma alguma o fato de eu querer cuidar da criança, querer cuidar da família, eu poder estudar. Você empreender, na verdade, me faz pensar, eu vou dar um adendo aqui, que não me achem em absoluto que é algo de gabar ou nada disso, mas eu penso que o médico, no geral, é uma pessoa inteligente. E por que que a pessoa não pode usar a inteligência para fazer algo funcionar que não dependa exclusivamente do seu corpo presente? É uma inteligência emocional e uma inteligência financeira você construir algo que seja um legado, né? Então, eu acho que não tem nada a ver falar que médico não pode ser empreendedor e que gerir te torna mais frio. Eu acho que gerir te torna ainda mais cuidadoso, ainda mais atento aos detalhes, ainda com mais interesse de oferecer o seu melhor, porque você oferece o melhor não só para tratar do paciente, como também para que o seu negócio seja uma referência. Então, você não pode ser mais ou menos, você tem que, no mínimo, ser o melhor quando você decide ser médico e empresário, né? Na verdade, também potencializa a missão de médico, né? Porque você tem condição de atender mais e melhor. Ou Sim, seja, seus braços viram muitos braços, né? com E, certeza. e muitas pessoas ajudando no processo de atendimento. Com certeza, isso aí vai até de encontro, por exemplo, quando você estava falando lá no início, que estão formando muitos médicos, e a gente tem que ter isso muito atrelado, né? Porque senão você é mais um, né? São tantos formando, é, as faculdades têm aumentado, não sei se eu posso falar isso, assim, que as exigências talvez tenham sido um pouco menores, então Há uma discussão nesse sentido, né? Há algumas discussões nesse sentido. Então, assim, quando você se propõe a ter um local que você considera que é uma referência, eu volto naquela parte de empresário, empreendedor, você tem que saber onde você quer chegar, né? A gente tem que ter uma estratégia, senão você faz parte da estratégia de alguém, e você tem que estar muito certo onde você quer chegar para que você trilhe aquele caminho, né? E quando você decide abrir uma empresa sendo médico, você, de fato, quer oferecer o melhor serviço, o melhor cuidado para as famílias, para você não ser simplesmente mais um no meio de tantos, né, que já existem. Uma clínica mais organizada, com uma estrutura melhor,
naturalmente ela exige que ela tenha um ticket maior um pouco. Ou seja, não é só uma consulta, né? É uma assistência mais integral. Está nesse ponto a questão, às vezes, por exemplo, da sua clínica, ou outras clínicas também, às vezes precisarem ter um custo um pouco maior, né? Que também está no processo financeiro, de gestão financeira da empresa. Nesse ponto, o que a senhora poderia nos dizer? Sim, e até porque quando a gente lida com saúde, né, eu penso também que para a saúde não é o mais barato, né? É o que melhor O te que atende, resolve, o que né? resolve. E claro que isso tudo tem custo, porque você tem que se qualificar, capacitar, fazer treinamento, fazer curso, fazer leitura, tirar tempo de você com sua família para se qualificar, né? Preparar um ambiente. Lá na clínica, por exemplo, nós somos mais de 20 especialidades, né? Somos mais de 40 profissionais da área de saúde, com mais de 20 especialidades. Atendemos 24 horas. Por que atendemos 24 horas? Porque sabemos que não tem hora para a criança adoecer, muitas vezes os pais estão trabalhando, não conseguem levar. E esse atendimento 24 horas não é só para criança. Então, assim, a gente atende a criança 24 horas, mas nós temos atendimento para adulto, de manhã à tarde e à noite. Por quê? Porque também, para a criança estar bem, é importante que a família também esteja bem. Então, muitas vezes o pai e a mãe não têm hora de se cuidar, a gente ampliou esse espaço para que a criança possa ir, ficar na brinquedoteca com nossa monitora enquanto a mãe consulta. Oferecemos também assistência com psicólogos, porque hoje em dia a saúde mental também tem tido muita interferência, seja pela pressão social, pelo uso exagerado de telas, pelas cobranças, a mudança do cenário, mas a saúde mental também tem impactado de forma significativa, então a gente enxergou isso também e oferecemos esse serviço ampliado, tanto de manhã à tarde e à noite. Oferecemos o serviço de vacina, seja em loco, nas empresas, exatamente com esse intuito de tudo que a família precisa na área da saúde, de proteção, de cuidado, de segurança, a gente oferece, porque o nosso maior produto é a proteção, a segurança, a tranquilidade, e isso tem um custo por trás, não resta dúvida. A estrutura para manter uma empresa 24 horas funcionando, uma equipe grande, treinada. Então, eu acho que isso que você falou, assim, o ticket médio sobe um pouco, mas a qualidade sobe muito, né? E a qualidade sobe de forma muito mais exponencial até do que o valor do ticket médio em si, né? E a gente acredita, inclusive, da experiência do cliente também, dele chegar e se sentir bem, estar no local em que a criança não está desesperada, chorando, aquele tanto de gente, aquele tumulto, e tudo isso faz parte quando a gente pensa em empreender. Como você falou, a gente tem que olhar nos mínimos detalhes. E outro sentido que a gente fala, até na pergunta que você me fez antes, se a gente fica muito restrito a só você, então assim, só eu atendo, o que conta não é a empresa em si, só a minha pessoa, eu fico muito restrita às pessoas que eu posso ajudar. Se a gente amplia essa assistência, se você coloca mais pessoas com a cultura semelhante à sua, se você consegue disseminar aquele propósito que você quer entregar, que é o que eu acho que é uma das principais coisas das empresas de sucesso, são as pessoas que têm um legado, que querem deixar algo a mais, que não pensam só no dinheiro, e sim no resultado que aquilo vai impactar na vida das pessoas. Quando a gente consegue ampliar isso, a quantidade de pessoas que são impactadas, que são ajudadas, é muito maior, né? Então, por isso que a gente pensa que não é só ir lá e atender, e sim um processo completo de cuidado. Perfeito. Uhum. Doutora, no sentido de gestão, como é que deve ser o comportamento do médico, do dono ou dos donos de uma clínica, na relação com o pessoal, com os colaboradores? Com os colaboradores, quando a gente fala, é com os funcionários ou com outros médicos que Sim, atendem? com os funcionários, certamente eles vão acabar entrando como parceiros, né, os médicos. Vamos falar no aspecto dos funcionários. Dos funcionários. É, eu acho os funcionários, eu tenho para mim que é uma das principais partes do empreender são pessoas, né? Para mim, o ponto mais importante do empreender são as pessoas, porque o local a gente muda de lugar, a gente reforma, tecnologia a gente adquire as novas IAs, a gente adquire equipe que trabalha com isso, o marketing a gente contrata, qualifica, aprende, mas as pessoas, elas são para mim o mais importante, porque são elas que constroem, elas que relacionam, que olham no olho, que aprendem, que seguem a cultura que a gente quer pregar. Então, o relacionamento nosso com a equipe é muito próxima, claro que com uma hierarquia bem definida, né?
mas somos muito próximos, nos conhecemos bem, fazemos um acordo todos os dias de manhã, nós nos unimos antes de começar o trabalho, fazemos uma oração, um agradecimento e pronunciamos em alto e bom tom qual é o nosso propósito do dia, qual é a nossa intenção daquele dia. Então, todos os dias na nossa equipe, todos os dias de manhã, nós nos reunimos, nós agradecemos, fazemos uma oração e colocamos em pauta qual é a nossa intenção daquele dia, para que nós estejamos motivados. Eu trabalho com metas na empresa, então nós temos metas pessoais, metas coletivas, temos metas em situações diferentes, temos metas de qualidade de atendimento, não são só metas financeiras, também são metas relacionadas à parte comportamental. Eu ofereço para eles treinamento, então eles já foram todos para São Paulo serem treinados, eles fazem capacitação de líderes, a gente oferece de vez em quando uma meditação para que eles possam relaxar também. Nós fazemos eventos fora para tirar do ambiente de estresse, então a gente vai para restaurantes, a gente almoça fora. Então é uma relação próxima e que eu acho importante que eles saibam o quanto eu os admiro, né? E a gente tem que entender também, Ney, É um desenvolvimento como liderança, né? como liderança. E a liderança, assim, você tem que ser, eu acho que para você ser um bom líder, você tem que primeiro ser um exemplo, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto de jeito nenhum de mentira, e aí eu tenho isso muito claro na clínica também, que nada de mentira, eu falo que até uns exemplos pequenos, simples, às vezes eu tenho que desmarcar um paciente, e aí as meninas falam, vou desmarcar, porque falar que você está no hospital, não, vai desmarcar porque eu tive uma questão pessoal mesmo e não vou poder atender, então a mentira tem perna curta e isso é uma cultura que eu quero colocar, que eu coloco na clínica, e a gente tem que entender cada funcionário no que ele é bom, né? Eu brinco que eu tenho uma funcionária que eu adoro e ela já passou por 3 ou 4 setores, porque a gente tem que descobrir aonde é o melhor local para aquela pessoa. Às vezes ela não está muito bem em algum local, mas é porque a habilidade maior dela é em outro, né? Então eu acho que o papel do líder também com a empresa, com os funcionários, é tentar identificar onde é aquele ponto que ele tem maior destaque, que ele se desenvolve melhor. Então, é isso. Eu acho que o líder tem que ser exemplo, motivar, monitorar, extremamente importante o líder monitorar, que é uma coisa difícil, né? Se você coloca uma meta, você tem que acompanhar a meta onde ela está, falar e mostrar para a sua equipe os indicadores, qual o caminho para eles baterem aquela meta, né? Nosso papel é mostrar o caminho para que eles alcancem aquilo que a gente propõe deles fazerem, né? Vamos dizer para pequenas clínicas ou médicos que não têm tanta estrutura ainda, né? Menores, e tem pouco orçamento para poder gastar no final do mês. O que você acha que é mais importante investir? Em equipe, em clientes, em tecnologia, em marketing? Como é que a gente pode... Captação de clientes. Eu volto ao ponto, eu acho que em equipe e treinamento. Para mim, os principais são equipe e treinamento. Por quê? Uma equipe bem treinada, ela vai saber mostrar para as pessoas o que a clínica oferece, né? Se é uma equipe que, vamos dizer que a gente paga um marketing, tráfego pago gigante, atrai aquele tanto de cliente, mas na hora que o cliente chega, a pessoa não sabe atender, não sabe direcionar, não sabe falar o que a empresa oferece. Aquele cliente chega uma vez e não continua, né? Porque para mim o maior marcador é o quanto que as pessoas indicam sua clínica, o quanto o seu cliente indica a sua clínica. E para isso eu acho que o maior foco é em equipe e treinamento. Então, se são empresários novos, eu acho que o foco maior inicial tem que ser em equipe e treinamento. Depois, claro que a gente tem que fazer tudo, né? Aí você tem que ter o marketing, tem que ter equipe que te auxilie na gestão financeira, você tem que dividir a hierarquia, a gerência e tudo, mas equipe. Mas começa como equipe, o médico faz tudo no início? No iniciozinho ali? Não acho que é o melhor caminho, né? Não acho que é o melhor caminho de forma alguma. Mas ele passa um pouco por essa experiência dele mesmo, tá fazendo contato com o cliente, alguma coisa assim ou não? É o chamado equipe, né? O pessoal fala. Não, pois é, mas você acha, a pergunta é no sentido que assim... Ele começa sozinho? Você acha que se o médico deve começar sozinho? Não, se pode ocorrer uma situação dessa e se isso é recomendável ou não? Que pode ocorrer, eu acho que pode, mas com certeza não é o melhor caminho. Pelo menos uma secretária ali para poder te ajudar, né? Assim, se você começar sozinho, ao meu ver, tá fadada, não dá certo. Pelo menos uma secretária. Pelo menos uma secretária, algum braço direito seu ali, né? Hoje em dia, a tendência, né, que deve ser adotada
geralmente de focar na experiência do usuário, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa entrou na sua clínica, o processo todo até a hora que ela saiu, né? Sim. Eu recentemente fui levar um automóvel para fazer uma verificação. O pessoal me pagou o Uber de volta. Assim, poxa, eu não sabia que eles iam falar isso. Ele falou, você quer Uber? Eu já chamo para você aqui e tudo. Então é um carinho ali que me surpreendeu de alguma forma. Porque nós estamos tratando de pessoas, né? E quando a pessoa gostou da experiência que ela teve ali, ela pode recomendar. Claro. Na época da pandemia mesmo, que o governo cortou muita coisa, muitas clínicas, muito lugar, cortaram café, cortou tudo. Porque cortou lanche, cortou um tanto de coisa, porque é o governo. Em Brasília, eles estavam tendo, e aí depois, quando voltou, eles não colocaram de volta. Aproveitar, já Aproveitou, cortou, ninguém. Então, assim, às vezes, economias pequenas, elas não vão trazer bons resultados, né? Porque ela interfere na experiência que a pessoa tem ali dentro, de como foi, né? Inclusive, nesse exemplo que você usou aí, muito bom, é o que a gente tem que fazer, a gente tem que se colocar no lugar do cliente, né? Porque o empreender não é o que você vê, é como o cliente vê, é o que o cliente quer, né? A gente tem que oferecer aquilo que o cliente está desejando. A gente pode muitas vezes falar que existe o nosso avatar, né? Para quem é o nosso serviço? Eu acho que toda empresa deveria ter o seu avatar. O seu avatar é para quem? Quem é meu público? Qual a dor que a minha empresa resolve? Seja em qualquer segmento que você tiver, não só na área da saúde, como em qualquer segmento. Para quem eu sou útil? O que a minha empresa vai sarar, vai resolver para aquela pessoa, né? Então, eu achei interessante no caso que você falou, porque se você deixou seu carro em algum lugar, claro que você não tem como voltar, porque você acabou de deixar seu carro, então a pessoa pensou além, parece uma coisa Boba, simples, né? né? Boba, Assim, mas como que você ia voltar? A pessoa já resolveu, já tirou essa dor de cabeça sua. E a gente pensa muito isso lá, assim. Se não, com certeza tem falhas, né? Quem dera a gente não tivesse falhas. Mas eu tento enxergar a dor da minha paciente, onde que eu posso resolver. Então, a gente tem quem receba a mala, porque a mãe chega com criança e mala no braço, mãe é meio polvo, né? A gente tem um tanto de braço para dar conta. Então, a gente já tem uma pessoa que fica preparada para poder receber aquela bolsa. A gente tem a monitora, porque a criança, às vezes, tem 3, 4, 5 pacientes aguardando, aquelas crianças ficam brincando. Então, a gente tem uma pessoa que toma conta das crianças na hora da brinquedoteca, para que a criança tenha aquela espera tranquila, não fique nervosa, chorando e a mãe não fique estressada. Temos o cafezinho, claro, o cafezinho, cappuccino, o Nescau com a máquina lá que a pessoa pode se servir enquanto ela aguarda. Nós temos uma maquininha de pegar bichinho, então a criança também pode pegar os bichinhos lá enquanto está aguardando. A equipe, eu falo sempre, a equipe tem que estar sorrindo, né? A gente mostra para a pessoa que a gente está lá para proteger. Então, não é para vender. Nós não estamos lá para vender consulta, para vender vacina. Nós estamos lá para vender proteção, segurança e tranquilidade para aquela família. A pessoa que entra lá, a gente já sabe que tudo que ela precisa na área da saúde, a gente vai orientar para aquela família. Então, seja durante a consulta, nos demais especialistas que podem ajudar aquela criança ou aquela família, né? Seja no pós-venda, para ver se ela foi bem atendida, onde a gente pode melhorar. Todas recebem uma mensaginha de bem-estar para reconhecer que ela está fazendo um bom serviço, né? Nós temos sistema de alerta para parabenizar os nossos pacientes, comemoramos internamente. Então, eu acho isso, assim, inclusive a nossa clínica, ela nasceu para ser uma clínica infantil, né? O olhar de mãe era o olhar da minha mãe para um sonho que eu estava realizando. E o meu olhar de mãe, onde eu gostaria que meus filhos fossem atendidos. Então, assim surgiu o nome Olhar de Mãe. E a gente nasceu infantil, só que ao longo da clínica a gente se tornou multiespecialidades, porque a mãe precisava de atendimento. Ela falava várias vezes, você pode dar uma olhadinha no meu ouvido, tá doendo e não consigo ir na consulta, mas estava lá com o filho, porque tempo para o filho a mãe encontra, não encontra tempo para si. Então, por isso nós criamos contratamos profissionais para cuidar das mães. Ok. Então, na área clínica também, Na área clínica geral. Clínico geral, porque nós temos médico de saúde da família e médico clínico geral para cuidar dos pais, dos avós, mas não foi assim. Por isso que eu falo, a clínica Olhar de Mãe, ela não nasceu de um plano de negócios, né? Ela não nasceu de um plano financeiro, ela nasceu de um plano de cuidado, né? Ela surgiu para levar cuidado e proteção.
Aí, por isso que a gente foi crescendo, porque aí precisava de alguém para cuidar da saúde mental das crianças. Então a gente contratou o psicólogo, aí precisava de alguém para cuidar da saúde dos pais, contratou psicólogo para os pais. E assim a gente foi crescendo, e graças a Virou Deus, um hub, né, médico. graças a Deus É, conseguindo levar e é cuidado. é uma maneira interessante de guardar as pessoas, né? Porque tem cliente que vem uma vez e não volta. E é caro adquirir um cliente. Claro. Custa caro. Aquilo ali, que seja através de um marketing. E aí o cliente vem. No final, o cliente vai se fazer uma pergunta. Como eu me sinto? Foi boa a experiência? O médico me tratou bem, o esperar, eles me serviram, se a pessoa se sentiu bem, com certeza ela vai voltar a indicar, né? E tem que ser o todo, né, Márcio? Porque É o também não todo, adianta, por exemplo, eu falo muito isso também, assim, eu brinco lá na minha clínica, eu falo que vocês precisam atender eles super bem aqui, sorrindo, agradável, para que eles gostem de ficar. Mas não adiantaria nada eu ter a melhor equipe de secretários se na hora que ele entrasse, fosse consultar, não tivesse o resultado, o filho não resolvesse, a gente não orientasse, não É o fizesse todo, é o todo. realmente. Então, assim, é por isso que eu falo assim, que o básico para uma empresa dar certo, seja a gente na área da saúde ou qualquer empresa, são os profissionais serem bons no que Uhum. faz, né? A gente tem que ter clareza quando você decide abrir uma empresa de que o que você está oferecendo, você é bom naquilo, ou se não, você é o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Por isso que o restante, o entorno, a gente vai estudando, qualificando e treinando, porque a gente sabe que se chegar, por isso que eu falo lá, eu falo assim, ó, vocês precisam deixar o paciente acolhido para ele ter tempo dele chegar na equipe médica, porque na hora que ele chegar na equipe médica, ele foi por uma dor, a criança estava doente ou estava passando por algum aperto, ele foi por alguma dor. Se ele tem uma experiência ótima lá na recepção, entra lá dentro e o médico não resolve o problema, ele sai insatisfeito da mesma forma, né? Porque ele não foi, a dor que ele foi buscar não foi resolvida. O que foi feito, às vezes, é perdido nessa hora, né? Então, por isso que é um todo, né? E volto naquele ponto, empreender é muito além, né? Porque você tem que pensar em tudo isso, e o planejamento, e tempo de espera, e, igual eu falei, o médico muitas vezes ele tem dificuldade nessas métricas, né? Assim, quais são os números que eu tenho que acompanhar? Então, É isso que eu ia te perguntar, doutora. Tem algumas métricas, métricas, mais alguns importantes, né? indicadores, né? Que o gestor da clínica precisa, não pode tirar o olho. com certeza, né? Nós temos métricas o tempo inteiro, né? Então, a começar do faturamento, né? Você tem que saber. Muitas empresas não sabem, né? Qual o faturamento mensal, qual o percentual de lucro, porque se uma empresa não tem lucro, ela não tem como ela viver, Não né? vive. Então, até para você poder fazer o pensamento de qual vai ser o valor para sublocar para outro profissional, quantos funcionários a gente tem que ter, tem que aumentar o número de funcionários ou não. Então, você tem que ter. Outra coisa é você identificar a diferença de lucro e margem, né? Então, eu tenho várias métricas, a gente precisa de várias métricas, número de conversão, quantos pacientes que ligam e que se convertem em consulta. Nesse sentido, eu não sei se eu estou entrando demais, aprofundando demais, mas assim, o famoso CAC, custo, né, de aquisição de clientes, hoje na sua clínica dá para falar assim, um cliente novo, qual o custo de aquisição desse paciente novo que chega? Dá para falar isso? A gente tem as métricas. Nós temos mais de um CAC, vamos dizer assim, porque nós temos mais de um tipo de serviço, né? Então, nós temos o serviço de vacinação, mas a gente faz esse cálculo, quanto custa um cliente novo, até para que a gente possa saber quais estratégias são melhores, né? Se é o Instagram, se é a indicação, se são ações internas. Então, é importante você saber se você está gastando demais e esse cliente vai uma vez só, até porque além do CAC a gente tem o tempo de permanência, né? Esse paciente que ele vai uma vez só, ou ele se torna nosso cliente a longo prazo. E aí, a pediatria, geralmente o paciente, ele se torna o nosso paciente a longo prazo, porque, igual eu te falei, a gente espera que, a hora que o paciente entre, que a gente ofereça muito além do que ele foi buscar. Então, às vezes, a mãe foi buscar porque a criança estava doente, mas na hora que na conversa, a gente vê que tem tanta coisa ali na rotina familiar que a gente pode ajudar essa família, então, ela busca uma coisa, ela sai com muito mais e se mantém com a gente. E, além disso, tem a questão da vacina, a gente oferece testes genéticos, teste da orelhinha. Então, a gente tem o custo médio de cliente em cada área, vamos dizer assim, tanto na área médica, nas terapias, na parte da vacina, nos testes, mas é uma métrica que a gente tem que saber fazer, Sim. né? Para você E esse saber a saúde. lifetime value, você percebe o crescimento dele
né, ao longo dos anos? Ou como é que... Porque você falou que está fazendo até universidade de negócio. Estou fazendo universidade de negócios, né? A gente percebe, assim, graças a Deus, nossa clínica tem 11 anos, né? E o nosso número de pacientes, graças a Deus, só aumenta, né? E não só o número, mas o tempo, a retenção, né? O quanto tempo esse paciente fica. E isso é um grande indicador. E a gente, inclusive, tenta buscar esse número perdido. Então, se algum paciente foi e deixou de ir por algum período, o que aconteceu? Para que a gente possa tentar consertar, né? Então, a gente tem até o serviço de pós-venda, que a gente fala de pós-venda porque é um nome comercial, mas não é pós-venda, é um cuidado além, né? A gente, lá na clínica, ele não é chamado pós-venda. Falei pós-venda aqui porque nós estamos num podcast empreendedor, empresarial. Mas ele é um cuidado além, né? A gente... Por que parou de ir? Aconteceu alguma coisa? Foi mal atendido? Foi porque a doença não foi resolvida? Teve alguma desavença para que a gente possa consertar aquilo e não acontecer de novo? Porque, de fato, o que a gente oferece é proteção e segurança. A pessoa tem que ir lá e saber que está tudo bem. As secretárias que são capacitadas para isso. Isso. Vou dar uma dica que eu acho que fará uma diferença grande para quem está assistindo aí. É o seguinte, pensar nos pequenos detalhes na vida da pessoa. Por exemplo, eu tô lá, aí daqui a pouco eu vou e falo, olha, troca para mim minha consulta, eu vou ter que ir porque minha mãe tá no hospital ali, eu tenho que ir lá visitar e tudo. Vou trocar amanhã, serve, tá, hora serve. Aí mais tarde ela pega o telefone e me liga, sua mãe tá melhor? Ela tava no hospital, ela melhorou? Um exemplo, entendeu? Sim. Você chamar a pessoa pelo nome, você escutou uma pessoa conversando com a outra, falou, olha, não sei o que, tal, meu marido, não sei, anota, pega um CRM, anota essas coisas, e depois você liga, porque a hora que você fala uma coisa dessa com a pessoa, você desarma ela, você ganha a pessoa. Isso aí é uma atenção que poucas pessoas têm. Sim. Teve uma vez, eu não estou me lembrando agora exatamente o nome da pessoa que fez o treinamento, mas a gente fez um treinamento na clínica uma vez, já tem alguns anos, que eu gostei muito. Ele é um treinamento em que você conseguia identificar o perfil do cliente. Então, se era eu não vou lembrar com todos os detalhes, mas se a pessoa era uma pessoa que queria conversar, então tem esse tipo da personalidade que é uma mãe que quer conversar um pouco mais. Se é um cliente que está sempre com pressa... É o perfil DISC que eles falam? É que você consegue tentar identificar, assim, é uma pessoa que ela quer ser objetiva. E é da pessoa, né? Se a pessoa quer ser objetiva. A pessoa que não gosta de conversar. E esse treinamento foi muito bacana, porque foi feito para as secretárias, e a gente participou, né? Eu gosto de participar dos treinamentos. E aí separou esses grupos. E aí a gente tentou, no próximo período, pós esse treinamento, identificar cada paciente. Então a gente tentava colocar assim, esse é um paciente, né? Classificar. É um paciente que quer conversar, um paciente que tem que ser rápido. Até na hora de escolher o profissional, porque da mesma forma nós temos profissionais que conversam muito, que não tem muita pressa, às vezes atrasam um pouco. E nós temos profissionais extremamente objetivos, que não atrasam, e todos têm os seus pacientes queridos, porque, na verdade, às vezes o paciente que gosta de conversar um pouco mais vai naquele médico que fica conversando um pouco mais, às vezes o paciente mais objetivo já vai naquele que não pode atrasar. Então, até isso, assim, você conseguir entender, fazer a leitura do seu cliente é muito importante. Isso é importantíssimo, É muito aprimoramento, né? Muito aprimoramento. E quanto mais a gente desenvolve, né? Quanto mais tempo tem a empresa, quanto mais... obstáculos, barreiras a gente passa, mais a gente aprende, né? Dani, e outra coisa, aí você tá falando essas coisas que vocês fazem como se fosse normal. Olha, desejaria eu que, pelo menos na cidade que a gente está de Montes Claros, a maioria das clínicas fosse assim, mas não são. Isso aí nós estamos falando de 10% das clínicas, se for muito. Eu, inclusive, Márcia, assim, eu tenho ainda, mas agora eu deixei um pouco de lado, mas eu fiz uma mentoria voltada a pessoas que querem abrir empresas médicas, né, que querem abrir clínicas, porque certamente, se eu tivesse tido a informação que eu tenho hoje, eu teria reduzido um tempo de dor de cabeça, né? A gente poderia ter evitado várias coisas. Sofrido menos. Sofrido menos. E aí a gente pode falar em vários aspectos. A questão da vigilância, as exigências da vigilância, se a gente tiver o conhecimento com bastante antecedência para já organizar toda a sua empresa, baseado no que é exigido, muito mais fácil do que você depois ter que adaptar, né? E muitas vezes lá atrás a gente não pensa nisso, quando você falou do que o médico faz, vem de novo, né? Não é só atender. Será que pensou em tudo que é exigido? E será que preenche tudo? Então, a questão de ter a consultoria financeira, de ter a parte contábil já bem ligada, estreitada com você. Então, eu fiz essa mentoria por um período para ajudar outras empresas médicas a crescerem. Claro que se houver necessidade, alguém que estiver aqui nos acompanhando, pode entrar em contato que a gente avalia, te dá essa orientação, porque você sabe, a gente já
estar junto em outras caminhadas de empreendedorismo, eu acho que a localmente crescer é tudo de bom. Eu torço para as empresas locais serem tudo sucesso mesmo e a gente oferecer o melhor atendimento que a gente pode oferecer para os nossos pacientes, seja em quais clínicas forem, quais clínicas infantis, clínicas médicas, o que for, porque tem espaço para todo mundo e, inclusive, eu sou muito contra as empresas que brigam entre si e que concorrem entre si no segmento e a gente fala, e eu não tenho medo, inclusive, das outras clínicas que têm no mesmo segmento. Um dia eu fiz um treinamento e falou uma coisa muito interessante, não tem ninguém igual a você, né? Você não concorre, não tem concorrente, porque você tem pessoas melhores e piores, mas você não tem concorrente daquela forma. E às vezes a gente fala assim, tem 2 padarias no mesmo segmento, uma um sucesso, a outra nem tanto. O que que tem de diferente nelas? O dono, né? Então, A cultura, né? cultura, então assim, eu não tenho dúvida de que se você está definido aonde você quer chegar, você tem os princípios claros, você tem os seus valores que você defende, vai ser sucesso, é só porque as pessoas não fracassam, na verdade elas desistem, né? Então, se a gente consegue entender que onde a gente quer chegar e o que que a gente se propõe, a gente vai longe. Muito bom. Uma aula, né, de É, empreendedorismo médico. muito Só isso legal. aqui já é um início de uma consultoria, né, para quem assistir essa entrevista. Ai, que bom, tomara que tenha ajudado aí muita gente, né? Nossa, muito bom. E fica à disposição também para conversar, para conhecer a Olhar de Mãe, fazer um tour por lá, a gente Gostei de ver o modelo implantado lá, né? Serve de exemplo para muitas. Doutora, muito obrigado, então, né, por sua participação aqui no Primecast. E a gente realmente fica com um conteúdaço, né, Márcio? Isso. Agradeço demais mesmo o convite. Eu adoro, eu falo que eu brinco que a gente tem que ser flow. Você tem que ser sua melhor versão na toda parte que você tá, né? Eu tenho 3 filhos que assim, eu sou apaixonada, são 3 tesouros. Adoro o educar, né? O acompanhar cada fase que eles estão. Eu tenho 2 adolescentes agora e eu falo que é uma nova experiência e muito gostosa. Até estou estudando mais agora também a adolescência para, inclusive, ajudar os pacientes, que é uma área aí que hoje tem pouco na cidade. Como é que chama a especialidade que cuida de adolescente? Na área Ebiatra. 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 E a gente tem levado todo o conhecimento, assim, atrás de um CNPJ tem sempre um CPF, né? Então, a empresa, ela tem o teto até onde seu líder vai. Então, que a gente coloque o nosso teto lá nas alturas para que nossa empresa deslanche aí, Sem né? dúvida. Então é isso, agradeço demais. Ok, muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um Primecast. Fique ligado, se inscreva no nosso canal e se tiver alguma sugestão de tema de entrevista para ser tratado aqui, frequente, visite e siga os nossos canais no Instagram, no Primecast Internacional. Até o próximo episódio.